Olá, gente! Hoje eu vou ensinar a nossa próxima técnica para registro no caderno de processos, que é a técnica da frotagem. Vou escrever aqui para vocês, frotagem. A frotagem nada mais é do que uma técnica de transferência da textura de uma superfície para outra. É uma das técnicas mais antigas de impressão. Então eu vou ensinar vocês, talvez muitos já conheçam, mas eu vou ensinar e mostrar aí uma aplicação criativa, né, para vocês registrarem no caderno de processos de vocês. Vamos lá, para fazer a frotagem, a gente precisa de superfícies que tenham alto relevo. Então eu separei aqui esses dadinhos, esses cubos de brinquedo do Davi. Tenho aqui mais esse também. E separei folhas secas, peguei algumas folhas secas que eu encontrei no caminho. Aqui mais uma. E uma moeda. Então, basicamente, eu vou decalcar a textura dessas superfícies no papel, que é esse papel aqui que eu vou usar, esse papel verde. Mas você pode usar um papel de qualquer cor. E, além disso, a única coisa que é necessário observar no papel é a gramatura dele. Tem que ser um papel mais fino, 75 gramas. Mais que isso, ele já vai dificultar um pouco o seu trabalho. O que você vai fazer então? Além de pegar as superfícies a serem decalcadas, o papel, a gente vai usar também giz de cera. Então, eu tô com uma caixinha de giz de cera aqui, giz de cera comum, tá? Que é ele que vai fazer essa transferência. Uma observação importante. Outros materiais, como lápis de escrever, você também consegue utilizar para fazer a frotagem. Só que não fica tão bacana. Fica meio riscado, né, a textura ali da superfície que você vai decalcar. Então, o giz é o ideal, qualquer tipo de giz, tá? O giz de cera comum, ele dá tranquilo para isso aí. Então, vamos lá. Vocês vão fazer no caderno de vocês ou fora do caderno e colar no caderno. Da seguinte forma, escolher superfícies, sola de sapato, como eu falei, tudo que tem textura, que tem esses altos relevos, coisas que tenham essa saliência aqui. Vocês vão utilizar e vocês podem fazer uma composição abstrata, aleatória, como vocês podem também dar um tema, que é o que eu vou fazer. Eu pensei aqui no tema jardim. Eu quero criar um jardim, em vez de desenhando apenas com essas texturas que eu vou criar. Na verdade, o desenho vai vir por cima das frotagens, vocês vão ver. Então, vamos começar primeiro entendendo aí a frotagem. Pegou aqui a superfície a ser decalcada, coloquei embaixo o papel por cima, eu vou firmar o papel e vou vir com o giz, vou usar esse aqui mesmo. Eu vou vir com o giz, ó, colorindo por cima, com uma certa pressão aqui, e essa textura vai ser transferida para o papel. Aquelas bolinhas que a gente estava vendo, elas começam a surgir agora em 2D. Em forma de frotagem. Então, decalquei a primeira que eu escolhi, que é esse dadinho. Como eu quero jardim, eu achei essa florzinha aqui em alto relevo, é uma árvore, na verdade, flor. Eu vou decalcar ela também. Então, coloquei aqui no cantinho, pressionei. E vou fazer esse colorido em cima. E aí, nós temos mais uma frotagem. Observem que eu já vou compondo aqui com os elementos que eu escolhi, já vou compondo aqui no meu papel. Mas você tem a opção que é coletar frotagens aleatórias e depois que você tiver finalizado a coleta, você vai recortando e colando elas, criando a composição. Então, você cria uma colagem utilizando essas frotagens que você coletou. Eu tô fazendo aqui já direto a minha composição. Observem aqui, ó, que esse cubinho que eu tô usando aqui agora, ele é de borracha. Então, ele é macio. Ele dificultou um pouco, tá vendo? A minha frotagem, ela não saiu tão perfeita como eu gostaria. Eram florzinhas. Só para vocês entenderem que a superfície,
que eu vou decalcar, ela precisa ser uma superfície rígida, senão realmente dificulta. Aqui eu vou fazer as folhinhas. Vou fazer a folhinha aqui. Ah, professora, e esses contornos, fica parecendo rabiscado ao redor. Gente, isso faz parte da estética do que eu tô propondo, né? A gente tem que fugir dessa ideia de uma estética perfeita, de um contorno linear. A arte, ela tá muito além disso. A gente tem que aprender a apreciar outras formas, outros elementos que vão além aí desse registro clássico, né? Desse contorno, como eu falei, linear. Aí, ó, as folhinhas apareceram aqui, ó. Tá vendo? A folhinha seca. A folha, é muito difícil você fazer várias frotagens com a mesma. A gente normalmente faz uma frotagem e dá uma amassadinha nela, então a gente não consegue aproveitar. E vou fazer da moedinha aqui também. Acho que todo mundo já deve ter feito, né, isso com moeda, porque é bem legal. A moedinha. Ok. Eu acho que é isso. Acho que eu vou fazer essa girafa aqui no meu jardim. Tem uma girafa, eu vou aproveitar ela e vou colocar ela no meu jardim. Não vai ficar muito proporcional, mas a criação é minha. Então eu decido. Cadê o amarelo? Uma girafinha aqui no cantinho. Acho que ela não vai aparecer muito. Aí, mas qual que vai ser então o meu macete? Eu não optei por fazer colagem. Eu até mesmo vou postar para vocês como anexo algumas colagens que eu já fiz a partir de frotagens. Mas eu não optei fazer isso aqui pra vocês nesse vídeo. Eu optei já ir compondo. Ai, gente, ficou clarinha, mas ficou bem bonitinha. Tá dando sombra aqui, mas depois eu posto o resultado, vocês veem com calma. Eu não optei fazer a colagem, eu já optei fazer minha composição aqui, uma sobrepondo a outra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma caneta, essa preta aqui, e tem essa também, mais fininha, pra ir contornando e criando detalhes na minha composição. Então, por exemplo, esses pontinhos aqui vão virar pequenas margaridinhas. Posso fazer várias sobrepostas. Eu não vou concluir aqui minha composição no vídeo, não, mas é só para vocês terem uma noção. O resultado eu posto como anexo. Se eu quiser, eu posso ir intervindo com outras texturas. Eu vou criando aqui as florzinhas que sumiram. Olha, eu vou contornar elas aqui. Que elas ficaram muito suaves. Então, você vai criando a sua composição, no meu caso aqui, meu jardim, a partir das texturas que você coletou. Isso aqui vai virar uma outra flor. Enfim, é isso. Como eu falei, a outra opção que vocês têm é de ir coletando as frotagens em papéis aleatórios e recortando em volta, montando estruturas, aproveitando, essa textura aqui me remete a uma parede, então você vai e monta a parede de uma casa, de um lugar. Essa textura me remete a textura sei lá, de uma roda. Enfim, você vai recortando e compondo, fazendo essa colagem no seu caderno ou diretamente no papel do caderno ou no papel que você escolher, você vai fazendo essa composição com as texturas. Terminei a composição que eu falei com vocês, tá vendo? A partir das frotagens que eu criei, eu fui compondo, né? Aquelas florzinhas que ficaram apagadas, eu contornei. A girafinha que ficou apagada, eu contornei. Mas fora isso, olha, a gente consegue ver aqui as folhas. Aquelas bolinhas, eu transformei nessa plantação aqui de florzinhas. Dei só uns detalhes naquela outra florzinha. A moeda virou essa flor maior. Aí eu colori algumas partes para destacar. E é isso. Ficou assim a composição. Lembrando que vocês podem fazer através de colagem. Vou mostrar um outro exemplo. Pessoal, o outro exemplo que eu falei é assim. Aqui tem algumas frotagens que eu coletei
Aí foi diferente, tá vendo? Eu não fiz no mesmo papel, já pensando na composição, não. Eu fui coletando, acho que isso aqui é de uma parede, de um pneu, se eu não me engano. Uma sola de sapato, folhas, aqui ó, folhas. Esse aqui eu não lembro. Enfim, eu tenho essas frotagens guardadas há um tempo, que eu gosto delas, acho elas bonitas. E depois que eu coleto, eu vou montando a minha composição, que é o caso que eu fiz aqui, tá vendo? Aqui eu achei umas frotagens de letras, né? Umas frotagens não, um alto relevo de letras, então eu fiz a frotagem com meu nome. Aqui, tá vendo? Criei essa colagem, então eu não fiz daquela forma anterior. Esse aqui também, ó. Tá vendo? Eu fui recortando e criando a composição. Eu posso tanto fazer isso com colagem, como eu posso criar um desenho e vir colando as partes. Enfim, essa é a proposta, ou daquela forma anterior, ou dessa forma, tá ok? Aí eu aguardo aí, então, as produções de vocês.